Bom, gente, a gente está voltando para o último bloco do Melhor e Mais Justo. E a gente terminou o segundo bloco e em off aqui, a Andréia trouxe uma questão, a gente estava falando dos custos, se você lembra, né? Os custos da Previdência, os custos da saúde do trabalhador, seja no âmbito da Previdência, quanto em outros, nos gastos, nos custos das empresas, que não consideram custos e não investimento. E a Andréia falou, olha, mas os custos não são só financeiros, há um imenso custo social, comunitário e outros que é preciso também ser analisado. Andréia, coloca essa questão, vamos continuar um pouquinho mais aquele debate que a gente estava fazendo no segundo bloco. Resgatar um pouquinho a trajetória, o desreconhecimento, né, a falta de reconhecimento que nós nos deparamos quando um trabalhador relata uma situação de doença ou acidente. Isso gera, do ponto de vista emocional, dos gastos para a pessoa, para a família, para aquele, né, conjunto, enfim, de pessoas envolvidas nessa situação, o que a gente chama de uma jornada de sofrimento, uma jornada de humilhações, porque na empresa há uma falta de legitimidade para esse discurso e esse relato, essa queixa do trabalhador. Aí na Previdência Social ele se depara com isso, um profissional que, né, não acolhe essa queixa, né? Então eu acho importante porque muitas pessoas podem estar vivenciando isso e estão nos ouvindo, né? Que passando por uma situação em que há um processo em curso de adoecimento, há um desrespeito, uma humilhação envolvida com a situação de trabalho, e isso atinge as pessoas, gera, né, o desgaste, o sofrimento. Então, recolocar que é da condição humana das pessoas. Então, nós podemos falar de todos os números, mas nós também estamos falando de pessoas que sofrem e que se isolam e que se deprimem e que, né, sentem essa situação de modo bastante importante. Você ia dizer algo aí, Théo? O que é impressionante é que a grande maioria dos trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho, né, eles estão na faixa etária entre 20 e 29 anos. Quer dizer, você não causa um dano para um indivíduo, para a vida de um indivíduo, no final da sua vida. Não, você vai ter alguém, né, que perdeu essa identidade, porque o trabalho confere a identidade, perdeu a sua capacidade de se articular na sociedade. Durante quase toda a sua vida produtiva. Quase toda a né? sua vida. O cara acabou de entrar no mercado de trabalho, ao se acidentar gravemente, né, não um acidente temporário, perde todo o período de vida produtiva. Né? E essa falta de reconhecimento, quer dizer, é natural. Nós vivemos numa sociedade do curto prazo, quer dizer, todos os trabalhos hoje, né, perderam aquele sentido de uma carreira profissional. São projetos que se iniciam e se extinguem rapidamente, né, e que você não consegue mais estabelecer vínculos de confiança com os seus colegas de trabalho, com as suas chefias. Né? Então, nessa sociedade de curto prazo, o trabalhador é rapidamente esquecido. Quer dizer, o trabalhador acidentado, o trabalhador doente, né, aquele que perdeu a capacidade de continuar a carreira dele. Uhum. Né? Então, isso é muito ruim e eu acho que esse realmente é o maior custo. Ele é maior do que qualquer outro custo. Isso é um custo social e até uma dívida social importante, né? Exatamente. Do Brasil e de outros países, mas do Brasil sobretudo, até porque somos líderes em acidentes de trabalho, né, Gilberto? Mas eu queria aproveitar, ainda nesse campo, nessa mesma questão, eu queria olhar pelo outro lado. Fazer aqui um pouco, sei lá, esse papel de advogado do diabo, mas no seguinte sentido, quer dizer, os empresários, às vezes, com alguma razão, muitos técnicos, muitos estudiosos também dizem, olha, às vezes há uma forçação de barra pelo outro lado, a tentativa de conseguir aposentadorias especiais, mesmo que ainda houvesse condição de continuar na vida produtiva, por exemplo, uma dimensão de que as empresas não deveriam ser, ou o trabalho, o ambiente de trabalho, o ambiente capitalista, não é um ambiente assistencialista, dizer, essa relação não deveria ser assistencialista, nossa, quando o cara tem algum problema, somos responsáveis por ele pelo resto da vida, há aqui um contrato, etc, etc. Então, eu sei que estamos falando aqui de direitos, de limites, deveres de lado a lado, mas eu queria que vocês apontassem isso. Mesmo, quer dizer, ainda que o jogo seja muito desfavorável na conta do trabalhador,
é preciso ter um certo equilíbrio entre direitos e deveres do trabalhador? Isso é um contrato social, além de um contrato entre empresário e trabalhador? Acho que tem que ficar assim, muito claro que o mundo do trabalho tem sofrido mudanças significativas. Então a gente passou de um processo produtivo e estamos entrando em outro tipo de processo produtivo. A gente tinha muitos acidentes com prensas, por exemplo, que mutilavam mão do trabalhador. Isso é visível. Se você chegar no médico, estava lá sem os dedos. O nosso presidente da República, isso, né? Nosso ex-presidente... Foi mutilado numa prensa. Uhum. Mas isso era muito visível. A gente passou esse processo porque foram feitos acordos, foram mudando o parque industrial, se modernizando e tendo uma nova forma de trabalho. Então hoje você tem metas, você tem outros tipos de cobrança, aumentou a área de serviços. Então hoje você tem um outro tipo de trabalho que você não vai discutir só o maquinário. Você tem que discutir a organização daquele trabalho, né? Então como que ele é organizado? E aí os empresários não querem discutir isso. Ele até discute trocar a máquina. Ele até aceita. Não, é para trocar essa? É para tirar daqui e colocar ali? É para colocar uma ventilação? Ele até aceita discutir. Quando você fala, não, tem que organizar o trabalho de uma forma diferente, ele não quer conversa, né? Esse outro discurso de que não, a pessoa tem condição de retornar ao trabalho, ela que não quer, nós temos a lei de cotas no Brasil, né? Que as empresas são obrigadas a contratar, dependendo do tamanho dela, pessoas portadoras de deficiência. Uhum. Essa cota, menos de 30% aqui no Brasil é cumprida. Por que não contratam? Né? E por que não contratam? Por quê? Porque não querem, né? Né? Então há um preconceito, principalmente por causa do preconceito. Eu acho que as pessoas com deficiência não são produtivas, que é um engano muito comum, que normalmente são mais produtivas do que os chamados normais, né? Mas não fazem por preconceito. Organização no local de trabalho não querem conversar, não aceitam conversar, né? Então, novamente, aquele preconceito. O pessoal vai vir aqui dentro da fábrica querer mandar na minha empresa. A empresa é minha, eu não quero que ninguém venha mandar. Né? Então, mas a Andréa dizia que, por exemplo, na experiência dela, cada vez mais há empresas que acolhem a fiscalização, que acolhem as visitas, que estão dispostas a conversar. Quer dizer, que há avanços também nesse sentido, de lado a lado. Embora haja problemas, claro, que há avanços. Isso é real, né? O que eu estou com medo aqui é a gente ficar a impressão de que a gente possa estar fazendo também um debate maniqueísta, né? A gente está manipulando, estamos tomando posição de um lado e não estamos olhando isso é verdade. Os outros aspectos de outro lado. De um modo geral, não é essa a realidade. Okay. Mas, com algumas políticas públicas que têm sido feitas no Brasil, isso pode mudar em algumas empresas. Então, só foi criado o FAP, que é um fator previdenciário, de que quanto mais acidente ou mais morre, mais caro fica o seguro de acidente de trabalho. E se tiver menos acidentes, isso diminui esse imposto, né? Esse seguro. Então, várias empresas começam a fazer investimentos mais claros para a diminuição, de fato, dos acidentes de trabalho. Mas ainda é exceção, ainda é uma minoria muito pequena, né? A maioria ainda prefere subnotificar, esconder o acidente para reduzir o seguro, né? Mas esse cenário está mudando. Pode ser que mude. Se a gente tiver políticas públicas de que puna as empresas que subnotificam os acidentes, a gente começa e valorizem aquelas que investem. Adriano, como você vê isso? Que nem o nosso amigo aqui falou, Gilberto, assim, se tiver esse programa, né, de retorno que você falou que vai ser mais, tem que pagar um imposto maior conforme os acidentes, se oferecer menos proteções lá na se tiver menos acidente, paga menos imposto. Então, mais acidente, mais imposto. É um jeito de tentar transformar o investimento no interesse da empresa. Né? Eu acho que isso aí são um iniciativas meio legal assim, de resolver essa questão, né? Eu acho que resolve. Nós temos atuado na saúde, independente da notificação da Previdência, com uma notificação que é o trabalhador relata no atendimento em qualquer unidade de saúde. Lá isso próxima é a busca ativa, Andréa? Não, busca ativa então explica o que é a busca ativa, antes, por favor. Vou te contar então que assim, lá na UBS foi atendido um trabalhador que vivenciou uma determinada, passou por um acidente ou é uma doença relacionada ao trabalho.
nessa UBS, Unidade Básica de Saúde, ou numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, ou no pronto-socorro central. Em qualquer um dos serviços, nós geramos uma notificação do acidente, que é uma notificação para o setor saúde atuar. A partir dessas notificações, nós fazemos as nossas ações de inspeção no local de trabalho. Então, nós não estamos entrando nessa discussão, nós do setor saúde, eu estou dizendo, da contribuição, do imposto, que é uma responsabilidade, né, e que o Gilberto já muito bem colocou aqui. Mas nós estamos dizendo assim, ó, nós reconhecemos um acidente, então nós vamos atuar como profissionais de saúde no sentido da inspeção no local de trabalho e nesse sentido que eu tinha te relatado que do que nós já vivemos de empresas que impediam a nossa entrada, isso hoje acontece muito menos. Ainda temos embates com as empresas, mas hoje temos um maior reconhecimento, temos mais mobilização. Mais aceitação. Atuamos mais com parcerias com os sindicatos, com outros órgãos e assim por diante. Porque né? tinha uma discussão assim que as empresas diziam que só quem podia fazer a fiscalização era o Ministério do Trabalho, só era um órgão federal. Exato. E não um órgão municipal como é o SUS. Né, que apesar de ser nacional, mas ele... Gestão municipal. A gestão é municipal. Claro. Então, as empresas não aceitavam. Isso, na justiça, a gente conseguiu ir quebrando isso. Quer dizer, hoje é muito claro que o SUS pode fiscalizar o ambiente de trabalho. Não só pode, como deve. Então, mas ainda tem resistência de algumas empresas. Exato. Mas isso já... No âmbito jurídico já ficou muito claro. Então, eu estou recebendo a informação aqui que nós temos 2 minutinhos. Eu vou dar 30 segundos para cada um, portanto, e vou tentar ser justo aqui, equânime na divisão, para que vocês fizessem considerações finais muito rápidas na direção de dizer, ok, quais são os maiores desafios, então? Em síntese, se tivesse que escolher um ou alguns, quais são? Adriano, quais são, na sua opinião? Então, Luiz, eu acredito que a gente precisa continuar essa luta nossa diária aí principalmente no chão de fábrica, né? Juntamente com os comitês sindical, né? Inclusive agradecendo aqui destaque nesse programa, né? Falando sobre esse assunto. O comitê lá da Federal Mogu, o Sérgio, o Mauro, o Boquinha e o Albanuber, né? Que dá um grande incentivo para a CIPA lá da Federal Mogu. Eu acredito que... A mobilização do trabalhador, dos trabalhadores é que com certeza. Um fator decisivo. Andréia. O nosso grande desafio, o Sistema Único de Saúde tem que atender a todos os trabalhadores em qualquer serviço de saúde e esse atendimento não deve ocorrer só em função de uma sequela, de uma lesão, de um incidente. Nós devemos conseguir desenvolver promoção e prevenção de saúde no trabalho. Maravilha, Gilberto. O movimento sindical já elegeu que tem que atacar primeiro o que mata, depois o que mutila e o que provoca doenças irreversíveis. A gente tem que atacar esses 3 pontos. E é toda a sociedade que tem que fazer isso. No mundo, morrem por ano 22 mil crianças em função do trabalho. Trabalho infantil. Trabalho infantil. E por ano morrem 22 mil crianças. Isso é inaceitável que aconteça. Então a gente tem que atacar fortemente também o trabalho infantil. Aí, uma outra questão, né, que valeria até um tema aqui para o nosso programa de debate, a questão do combate ao trabalho infantil. Valerá um tema. Dr. Theo, 30 segundos, suas considerações finais. Além de agradecer a oportunidade desse debate, que foi muito, muito produtivo, eu acho que ficam 2 coisas para a gente pensar, né? A primeira é a importância do papel do Estado como regulador das condições de trabalho, como regulador da questão da saúde, da segurança, né? Da liberdade e autonomia sindical. Quer dizer, o Estado precisa, né, exercer o seu papel. Segunda coisa, a importância do Estado na realização do SUS, porque o SUS ele existe, ele é fantástico onde ele consegue atuar, mas ele precisa ainda ser realizado. Né? Nós não podemos ficar dependendo da saúde privada e nem das parcerias público-privadas, porque na hora H a coisa estoura na mão do Estado. Então o Estado tem que tomar a frente e realizar o seu papel. Maravilha, eu agradeço muito. A gente aqui da TVT que agradece a presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui.
país melhor e mais justo certamente se constrói também com trabalhadores mais seguros, mais protegidos, mais saudáveis, mais conscientes de seus direitos e dos seus deveres. Portanto, mais cidadãos. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas, rever os outros debates que já aconteceram aqui, aliás, como você já sabe, né? Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra, como sempre, na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!